Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos o Domingo de Ramos, um dia solene, um dia marcante na vida dos cristãos. Hoje damos início à celebração da Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo com essa sublime liturgia que é a do Domingo de Ramos, da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a igreja se reúne para celebrar de maneira simbólica, para nos recordar o verdadeiro mistério da nossa fé, pois foi em Cristo onde o pecado foi exterminado. Foi em Cristo que o mal foi exterminado. Foi em Cristo que aconteceu a libertação. Foi por meio de Cristo, por meio do seu sangue derramado na cruz, que nos deu perdão, que nos deu amor. Jesus teve compaixão do seu povo. E ele é o Filho de Deus, o Filho prometido por Deus para libertar o seu povo da escravidão, do pecado e da morte. Jesus Cristo, de fato, ele é verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida. E era isso que Cristo queria que o povo entendesse, né? O seu papel, a sua missão terrena neste mundo. E hoje, Jesus, ao entrar em Jerusalém de maneira triunfal, simples, humilde, exalta a sua grandeza, onde ali o povo, com seus ramos, cantavam felizes, alegres, com a entrada do grande rei. E ali Jesus, montado num jumentinho, entra em Jerusalém com simplicidade, e ali ele inicia a sua caminhada para a sua morte de cruz, onde foi pregado na cruz, onde será, na verdade, pregado na cruz por nós, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas falhas. Além disso, a própria liturgia de hoje, o próprio evangelho que a gente proclama antes da procissão dos ramos, nós temos nos versículos 3 até o versículo 6, que diz assim: se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta Zacarias, que lá no Antigo Testamento fala: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então, isso está se cumprindo a palavra de Deus, né? E de fato Jesus, ele está montado no jumento, ou seja, está se cumprindo a vontade de Deus. E ali, diante dessa narrativa do Evangelho de Mateus, no capítulo 21, de 1 a 11, nos versículos 9, está assim: as multidões que iam na frente de Jesus e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. E ali, quando Jesus entra em Jerusalém, a cidade inteira começa, né, como diz no Evangelho, ficar agitada, e entre eles a grande falácia. Eles diziam: quem é este homem? Quem é este homem? Muitos falavam entre eles, e as multidões ali respondiam, né? Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia, se conclui no versículo 11, né? Então, para ver como eles
tinham, né, este olhar de Jesus, e tudo se cumprindo a vontade de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E no Evangelho, da Paixão do Senhor, que a gente, proclama, né, dentro da igreja, que é um evangelho narrado, onde há o diálogo de Pilatos com o povo, né, e com as demais pessoas que Pilatos interroga, né, e uma dessas pessoas está Jesus, eh, onde Jesus é colocado, né, a júri, onde Jesus é o réu. E ali, aquele mesmo povo que exaltava Jesus, que perguntava quem ele era, na sua entrada triunfal em Jerusalém, onde cantavam com seus ramos, onde glorificavam com seus ramos. E hoje, na liturgia da Santa Missa, nós fizemos essa memória. O padre, os coroinhos, ministros, guardas, todo o povo de Deus, com os ramos, nós cantávamos, né? Hosanaê, Hosana. A gente glorificava essa entrada de Jesus em Jerusalém, na liturgia a gente lembrava. E também, esse mesmo povo que a gente representou hoje na procissão com os nossos ramos, também é o mesmo povo que lá, diante de Pilatos, é o mesmo povo que vai falar: "Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o, solte Barrabás, solte Barrabás". Ou seja, nós somos essas pessoas, muitas vezes, pela nossa falta de fé, por não acreditar nos desígnios de Deus, porque aquele povo tinha uma expectativa que Jesus iria falar, né, em alta voz que ele era rei, né. Então, Jesus, ele não se fez rei ao falar, mas Jesus se tornou rei, salvador da humanidade com obras, seguindo o projeto do Pai, realizando milagres, expulsando demônios, curando, ressuscitando os mortos. Foi assim que Jesus fez com que o reino dos céus acontecesse. E é por isso que Jesus sempre dizia aos discípulos, às multidões que o acompanhavam: "Quem me vê, vê o Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida", né. Então, era Jesus mandando a gente fixar o nosso olhar e acreditar que, de fato, ele é rei e que o reinado dele não é deste mundo, mas que nós precisamos acreditar para que a gente, adentre no mistério da salvação. Mas Jesus, ali diante do julgamento, diante da humilhação, ele ficou em silêncio. Ele deixou que Deus fizesse a obra acontecer na sua vida, mesmo diante das zombarias, diante das provocações, ele se manteve firme. E ali ele aceitou o peso da cruz, ele aceitou o peso dos nossos pecados, ele aceitou a missão de redimir toda a humanidade do pecado, onde ele, ali na cruz, ele vai exterminar o mal e o pecado. Meus queridos irmãos e irmãs, que esse domingo de Ramos nos ajude a voltar o nosso coração para o coração de Deus e que sejamos filhos e filhas dispostos a seguir o reino de Deus. E que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.